Havia ali uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos. Então aqui fala nas escrituras sobre uma mulher que ela tinha uma doença muito grave, que para os homens era impossível. Para a medicina, ela estava desenganada. Então vamos ver, isso se encontra em Marcos capítulo 5, versículo 25 a 32. E nós vamos descobrir hoje se Jesus Cristo ele tem ou não tem poder para curar. No versículo 25 diz que essa mulher ela sofria de uma doença. Então existem muitas pessoas no mundo hoje que tem algum tipo de problema de saúde. Hoje a maioria das pessoas, esmagadora, ela tem algum tipo de doença, algum tipo de problema de saúde. E nesse caso aqui era uma hemorragia, mas o problema aqui era muito sério, porque ela tinha uma doença que já fazia 12 anos. Ela carregava, ela vivia com uma doença já há 12 anos. E tem pessoas, eu sei, que talvez até estejam escutando agora, que tem doenças já há muito mais do que 12 anos. E vamos ver, tá, o que vai acontecer agora. Agora eu quero que vocês saibam o seguinte: para Jesus Cristo nada é impossível. Ele tem poder para curar, para livrar, libertar pessoas de qualquer tipo de dor e enfermidade. E vamos aqui para a escritura. Tá? Entendo que Jesus Cristo também ele tem poder para abençoar os seus medicamentos e os seus tratamentos. Caso você faça algum tratamento médico, Deus ele pode abençoar o seu tratamento para que ele venha a ser o mais eficaz possível. Tá? E vamos lá. Olha o que aconteceu aqui. Versículo 26. Ela havia sofrido muito sobre o cuidado de vários médicos. Então aqui conta que essa mulher que tinha essa doença já há 12 anos, diz aqui que ela sofria já há muito tempo. Então, e aqui diz que era um sofrimento muito grande. E quando a Bíblia diz a respeito desse sofrimento, quando ela fala que a pessoa sofria muito, significa que ela sofria demais. Deus, quando ele fala que uma pessoa, ele usa essa expressão de muito, né, para parecer que é porque é muito. Tá? Então era uma mulher que ela sofreu demais por causa dessa doença, dessa enfermidade. Então a gente já sabe que era uma mulher doente, ela já estava carregando essa doença já há muito tempo, há 12 anos que ela sofria, e esse sofrimento era grande. E o que mais estava acontecendo? Ela sofria muito sob o cuidado de vários médicos, então ela já tinha ido para vários médicos lá na região, vários médicos que provavelmente indicaram ela foi. E o que aconteceu? Ela gastou tudo o que possuía com os tratamentos, com os médicos, ela gastou tudo que ela tinha, aqui diz tudo. Tá? Então ela torrou os bens dela, os bens que ela tinha, para poder pagar os tratamentos, o tratamento dela. Ela gastou o dinheiro dela, a reserva dela, e aqui ela encontrava sem nada. Então, como é que ela se encontra aqui nesse exato momento? Sem dinheiro, sem bens materiais, doente e desenganada. Porque aqui diz o seguinte: ela havia sofrido muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo que possuía. Então, ela já tinha sofrido muito sob o cuidado de muitos médicos e tinha gastado tudo. E o que tinha acontecido? Mas, em vez de melhorar, ou seja, em vez do tratamento dela mostrar algum tipo de eficácia, ser eficaz, ela piorava. Então ela estava à procura de melhoras ou até de uma cura, e ela só estava piorando. E aí, nesse ponto que entra o maior médico da história, porque aqui ela levou para vários médicos. Né? Provavelmente muitos indicaram, né, como sendo craques bons, pessoas que poderiam resolver, e ela só piorava. Mas a Bíblia diz que existe um outro médico, e esse médico é Jesus Cristo. Então, quando a medicina ela falha, Jesus Cristo ele nunca vai falhar. Então o que acontece? Essa mulher era uma mulher que ela era judia. E os judeus, né, eles acreditam em Deus. E provavelmente uma pessoa que passou por 12 anos enferma, ela deve ter orado, com certeza ela orou a Deus, pediu a Deus um milagre, e o milagre não veio. Ela pediu, no caso, ela foi aos médicos, correu aos médicos, não deu certo. E o que aconteceu? Olha o versículo 27. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, então ela ouviu falar de Jesus Cristo. Então, depois de ter tentado tudo, até orado, ela ouviu falar de Jesus Cristo. E ela foi até Jesus Cristo, no meio da multidão. Então, entendam, o que aconteceu? Foi o seguinte:
ela orou a Deus. Aqui não diz que ela orou, mas provavelmente ela deve ter orado, uma mulher, né, do povo judeu. Ela orou a Deus e Deus direcionou ela para Jesus Cristo. Ela ouviu falar de Jesus Cristo, provavelmente ela ouviu falar das curas de Jesus, dos milagres de Jesus Cristo, dos prodígios que aconteciam através de Jesus Cristo. Então ela viu uma esperança. Tudo que ela precisava era chegar em Jesus Cristo, tocar nele e ser curada, porque provavelmente ela escutou que muitas pessoas tocavam nele e eram imediatamente curadas. E foi exatamente o que ela fez, mas ela estava doente, ela estava fraca e, mesmo assim, com pouca força, ela decidiu sair da zona de conforto dela e ir aonde Jesus estava. E eu acredito que esse é o grande recado hoje, da mensagem de hoje, para as pessoas que estão enfermas. Né? Se volte a Jesus Cristo, busque forças em Jesus, né? Use as suas forças que você ainda tem para colocá-las sobre Jesus Cristo, né? Porque Jesus Cristo vai te fortalecer, vai fortalecer a tua fé, vai te dar esperança, que para Deus nada é impossível. E vamos ver o que vai acontecer. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto. Porque pensava, se eu apenas tocar no seu manto, serei curada. Então aqui diz, né, que uma pessoa ela foi, no caso é uma pessoa, a mulher que estava doente, ela foi até onde Jesus estava, tinha uma multidão ao redor dele, e ela tocou no manto de Jesus Cristo. E o que aconteceu? Ela foi, porque ela pensou o seguinte, se eu tocar no seu manto, serei curada. E aí no versículo 29, imediatamente a hemorragia cessou. Então o que aconteceu? Quando ela pensou, vou tocar nele, então notem que ela foi com fé. Ela não foi achando, eu vou tocar. Se eu for curada, eu fui. Se não for, também não foi. Não, ela foi lá, tendo a certeza de que quando ela tocasse nele, ela ia ser curada. Tá bom? Então essa é a fé que Deus quer que nós devemos ter. É a fé dessa mulher. A fé dessa mulher é, eu vou sair de onde eu estou, vou até onde Jesus está, vou tocar nele e vou sair curada de lá. Ela tinha essa fé. E isso, talvez ela sem saber, era a resposta da oração dela, das orações dela. As orações dela era, vai até Jesus Cristo, toca nele. Tá? Mas notem que houve uma saída da sua zona de conforto. Ela teve que sair da zona dela de conforto, ir para o meio da multidão, usar o restinho de força que ela ainda tinha para chegar até Jesus Cristo. Se colocar no meio daquela multidão e chegar até Jesus Cristo e tocar nele. Imagine, o Jesus Cristo, a multidão seguindo Jesus. Geralmente, quando isso acontece, vai ficando cada vez mais, quando a pessoa vai se aproximando de Jesus, vai ficando cada vez mais difícil de chegar, porque a multidão está cada vez mais perto. E aos poucos, quando vai se afastando de Jesus, vai se dispersando. Geralmente é assim que acontece. E o que aconteceu? Vamos seguir em frente. A Bíblia diz que ela foi curada. Imediatamente a hemorragia cessou e ela percebeu no seu corpo que estava curada daquele mal. Tá? Então ela foi curada de uma enfermidade, de uma doença. Versículo 30. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Tá? Então, notem que saiu o poder de Jesus Cristo. E o poder de Deus foi o que libertou ela daquela doença. Tá? E aí ele virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou no meu manto? Então notem que ela, na verdade, pela resposta de Jesus Cristo, ela não tocou nele, na verdade, ela tocou no manto de Jesus. No manto de Jesus. E mesmo assim, ela foi curada. A doença saiu instantaneamente do corpo dela. E aí o que aconteceu? No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou para a multidão e perguntou, quem tocou no meu manto? Versículo 31. Os seus discípulos responderam, vês a multidão, provavelmente Pedro, ou um desses que estava aqui, geralmente ficava próximo de Jesus Cristo, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda pergunta quem tocou em mim? Ou seja, ele está falando assim, cara, como assim? Olha a multidão ao teu redor te tocando, te empurrando, e tu vira e pergunta quem foi que me tocou? Só muda que essa pergunta só tinha duas pessoas no mundo que entendiam o significado daquela pergunta, que era ele e a mulher que estava sofrendo de hemorragia. O resto ninguém entendeu, porque tinha uma multidão de pessoas ao redor dele que tocavam nele, que empurravam ele.
E fica assim, como assim? Alguém te tocou, tá todo mundo te tocando, sua mão daqui não. E estava se referindo a um toque diferente. Um toque de uma pessoa que estava desesperada por um milagre que já tinha tentado de todas as formas. E a medicina tinha desenganado, não tinha tratamento que tinha conseguido levar essa pessoa a melhoras. Pelo contrário, só estava piorando. E o estado dela era grave, já não dava. Pensa numa pessoa que chegou no fundo do poço. Era essa mulher. Ela tinha os bens, torrou os bens em tratamentos. Ou seja, ela nem torrou os bens para gozar dos prazeres terrenos. Não, ela torrou os bens para tentar melhorar do sofrimento que ela tinha. E não deu em nada. Depois ela também torrou as reservas financeiras dela para, no caso, ficar para melhorar, né? Para, quem sabe, um dia até ficar livre dessa doença. E só piorou. Ou seja, para os médicos era impossível. Então, a gente vê que quando para os médicos é impossível, para Deus, nada é impossível, nada, nada. Quando é impossível para os homens, para Jesus Cristo, para Deus, nada é impossível. E Deus direcionou ela para Jesus. E ela creu e foi com a certeza, uma certeza absoluta de que em Jesus Cristo ela ia encontrar cura, um milagre, tá? E vamos seguir em frente. E aí ele diz, quem tocou no meu manto? Aí Pedro, um dos discípulos, na verdade, um dos apóstolos dessa resposta, quem tocou em mim? Ele diz, querendo saber, como assim quem tocou em mim? E aí Jesus, porém, continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. E a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, porque ela notou instantaneamente que o corpo dela, algo aconteceu, o poder de Deus entrou, continuou olhando ao redor, tá? E a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se de Jesus, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. O mais interessante é o seguinte, que aquela mulher, ela foi curada, mas foi necessário que Jesus Cristo chamasse ela para perto dele. Eu já ouvi várias pregações a respeito dessa mulher, do fluxo de sangue. Mais interessante é o fato de que, às vezes, vai ter pessoas que elas vão ter fé para ser curada, mas elas não vão ter fé para se voltar a Jesus Cristo e dar glórias a Ele. Ele falou, Senhor, eu fui curada. Eu notei aqui, não, Jesus Cristo teve que chamar ela. Isso aqui é uma coisa muito interessante, porque isso me lembra muito dos 10 leprosos, quando um dos 10 leprosos vão até Jesus, e quando eles são curados, só um volta e dá glórias a Deus. Os outros só tiveram, 10 tiveram fé para ser curado, mas somente um voltou e direcionou a glória daquele milagre para Jesus Cristo. E aqui a gente vê uma situação em que ela foi curada e ela queria sair de fino, sem ninguém notar, ir embora e sem... Isso é muito interessante, porque ela só reconheceu e deu, ela só realmente se prostrou e deu glórias a Jesus Cristo porque ele chamou ela. Senão ela ia embora para a vida dela. Isso é algo bem interessante. E vamos seguir em frente. Então, então existem pessoas que vão ter fé para ser curadas. Isso daqui e vão ter pessoas que vão ter fé que para se voltar a Jesus Cristo e para dar glórias àquela pessoa que realmente o curou, né? Vão ter pessoas que vão, nesse caso aqui, nitidamente quem curou ela foi Jesus Cristo. Mas vão ter pessoas que vão chegar e vão dar glórias ao pastor ou ao obreiro que orou pela pessoa, vão dar glórias ao médico que cuidou dela, né? E a gente tem que entender que toda a glória é dada a Jesus Cristo. Deus usou o médico, Deus usou o pastor, Deus usou o obreiro, a glória era para Jesus. Mas poucas são as pessoas que têm essa fé, de depois de serem curadas, libertas de algo, voltar até Jesus Cristo e dar glórias a Ele. E essa mulher não teve essa fé, ela ia querer ir embora, né? Não importa qual era o motivo, mas é porque, não importa, ela não teve essa fé. E ponto final. Mas Jesus Cristo foi muito misericordioso com ela. Mesmo assim, ele trouxe ela para perto dela, a mulher para perto dele, né? Ele trouxe essa mulher para perto dele e vamos ver o que aconteceu. Versículo 33. A mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, que era a cura, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. E Jesus, no versículo 34, diz, então ele lhe disse, filha, a tua fé curou você.
vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Então, o que ele quis dizer aqui no versículo 34? Que a fé dela tinha curado ela. Ou seja, ela encontrou fé para ser curada. Tá? Então, existe essa fé. Vão ter pessoas que não vão ter fé para ser curadas. Mas quando morrerem, vão estar com Cristo no reino dele. Mas vão ter pessoas que vão ter fé para ser curadas, mas não vão ter fé para seguir Jesus. Vão ser curadas e depois, quando ser curadas, vão voltar para sua vida. Longe de Deus. Porque tudo que elas queriam era ser curadas. Mas vão ter pessoas que vão encontrar essa fé, né, para se voltar a Deus e para segui-lo. E essa fé é a fé mais importante de todas. A fé que cura, ela é importantíssima e ela é real e existe. Aqui a gente vê um caso de cura, e até hoje acontece curas através de Jesus Cristo. Jesus livra pessoas de dores, enfermidades, abençoa os tratamentos médicos. Mas, se nós olharmos aqui, aqui no versículo 34 diz que existe uma fé que leva, a sua fé curou você. Existe uma fé para curar. Tá? E depois que terminou, ele falou, vá em paz, fique livre do seu sofrimento, que era o que ela queria. E aqui finaliza o nosso estudo, ou seja, aqui é uma história de uma mulher que sofria de uma doença, uma hemorragia, uma doença que só estava piorando e gerando muito dores para ela. Ela tinha ido para vários médicos e não tinha dado resultado nenhum. Ela tinha gastado todos os bens dela e só piorava, ou seja, ela estava no fundo do poço. E a fé dela em Jesus Cristo, ela provavelmente também era uma mulher judia, ela provavelmente orou ao Deus dela, ao Deus dos judeus, e Deus, o que ele fez? Respondeu à oração dela. Demorou muito, mas ele respondeu. E a oração dela, a resposta para a oração dela, qual foi? Jesus Cristo. Jesus Cristo é a resposta para nossas orações, é a resposta para as nossas dores, para os nossos sofrimentos, é a resposta para o pecado, é a resposta para tudo, é Jesus Cristo. Deus, ele quer que nós venhamos olhar para Jesus. E essa fé dela levou ela a sair da zona de conforto. Então, e ela usou o restante de força que ela tinha para sair da zona de conforto dela e chegar até Jesus. Então nós temos que ter essa força, essa fé, porque nós vamos sair da nossa zona de conforto. E tem algo que eu guardo no meu coração como sendo algo muito real. Porque a Bíblia diz assim, que onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu estarei lá. Então, se você não tem como se reunir em 2 ou 3, a Bíblia diz que a igreja é o local, é a casa de Deus, é o local, o templo, onde as pessoas se reúnem em nome de Jesus. Tá? Então, é um bom local para a pessoa procurar, orar, procurar cura, procurar um milagre. A igreja é um bom local. Então, aqui diz que ela saiu dessa zona de conforto e foi aonde Jesus estava. E Jesus Cristo hoje ele está na igreja, porque a Bíblia diz onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome. Então, se pelo menos 2 pessoas estiverem reunidas lá, um coração sincero, reunido no nome de Jesus, Jesus está lá. E ele ainda cura. E onde Jesus está, acontecem milagres, acontecem prodígios, coisas inacreditáveis acontecem. Se nós lermos a Bíblia, as Escrituras, nós vamos ver que aonde todo lugar onde Jesus estava, onde Jesus pisava, coisas inacreditáveis aconteciam. Então, isso daqui é um incentivo para que vocês participem, congreguem, para que vocês orem, se reúnam. Se for possível, orar dentro de casa, reunir a família para orar, perfeito. É muito bom isso daí. Isso daí é fantástico, é a melhor coisa que existe. E entendam, aonde Jesus Cristo está, acontece coisas inacreditáveis. Jesus Cristo ainda tem poder para curar, tá bom? Então vamos seguir em frente. Vamos orar. Agora eu vou orar por vocês, para que Jesus Cristo venha, para que vocês venham alcançar o que vocês tanto necessitam na presença de Deus. Senhor Deus, eu sei que para o Senhor nada é impossível, Senhor. Para o Senhor nada é demasiadamente difícil. Então eu coloco, Senhor, essas vidas, Senhor, nas tuas mãos, Senhor. Eu peço que o Senhor as cure, que o Senhor as vivifique, Senhor. Que o Senhor transforme essas vidas, que o Senhor venha livrar essas pessoas das suas doenças, das suas enfermidades, Senhor. Se para um médico é impossível, se para a medicina ela desengana, Senhor. Eu peço que o Senhor mostre que para o teu Filho Jesus Cristo nada é impossível, Senhor. Eu peço que o Senhor venha enxertar essas pessoas com essa fé. Com a fé de que para Deus nada é demasiadamente difícil. Eu peço também que o Senhor venha abençoar o tratamento médico dessas pessoas, Senhor. Eu não peço que essas pessoas venham remover os tratamentos dela, mas eu peço que o Senhor venha abençoar os remédios, abençoar tudo, dar sabedoria e inteligência para os médicos. E eu peço que o Senhor, Deus, abençoe
para que elas venham ser curadas e venham ficar 100% livres das suas enfermidades, Senhor, para que o impossível e o milagre venham acontecer na vida delas, porque para o Senhor nada é impossível, nada, nada, absolutamente nada. Eu coloco, Senhor, essas vidas nas tuas mãos, Senhor. Peço que o Senhor livre, Senhor, de toda a cilada do inimigo, de todo o engano que vem de Satanás, todas aquelas frases e palavras que vêm do inferno, que gerem desesperança, que gerem dúvida e falta de fé. Eu peço que o Senhor arranque agora, nesse exato momento, na mente, Senhor, no coração dessas pessoas. Eu peço que o Senhor arranque toda a dúvida, Senhor, toda a incerteza. Eu peço que o Senhor arranque da mente dessas pessoas, do coração delas. Eu peço que o Senhor as livre, Senhor, da enfermidade, da doença, de todo tipo de dor, de problema, Senhor. Eu peço que o Senhor as livre de todo tipo de mal. Senhor, eu peço que o Senhor as cure, que o Senhor as vivifique, que o Senhor dê essa fé, Senhor, para elas. A fé no nome de Jesus Cristo, Senhor. Senhor, se houver alguma pessoa que nesse exato momento não tem fé, que a fé acabou, que mesmo, digamos, mesmo sabendo que para Deus nada é impossível, essa pessoa ela não tem fé que ela pode ser curada. Senhor, eu peço que o Senhor venha enxertar essa fé nessa pessoa. Venha encher essa pessoa do teu Espírito Santo, Senhor. Venha vivificar, Senhor, ela. Venha dar esperança a essa pessoa, Senhor, para que ela venha ter certeza de que para o Senhor nada é impossível. Ela venha ter certeza da cura dela, do milagre dela, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu peço que o Senhor dê a certeza para essas pessoas, que o Senhor as livre da dor, do sofrimento, Senhor, de todo tipo de dor gerado por problemas de saúde, Senhor, de enfermidade. Eu peço que o Senhor as cure, Senhor. As livre, as liberte, Senhor, de todo tipo, qualquer tipo de doença, Senhor. Porque para o Senhor nada é impossível. Senhor, nesse exato momento eu sei que o Senhor já está tratando essas vidas, já está curando, já está libertando, já está transformando essas vidas, já está vivificando, Senhor. Essas pessoas que estão escutando nesse exato momento essa pregação. Então, Senhor, eu peço que o Senhor as cure, que o Senhor as livre, as liberte, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Entrego todas essas vidas, todas essas pessoas nas tuas mãos, Senhor. Remove do coração dela toda a semente que o Senhor não plantou, toda a palavra que vem do inferno, Senhor. Eu peço que o Senhor arranque do coração delas e dê a certeza de que para Jesus Cristo, porque a vontade de Deus é que nós vamos olhar para Jesus. Por isso estes milagres e as curas aconteceram através de Jesus Cristo, para que os nossos olhos estejam nele e para que nós venhamos nos achegar a ele, porque nos achegando a ele, nós conseguimos o nosso milagre, a nossa cura. Então, ao Senhor Deus, eu peço que o Senhor dê forças, da mesma forma como essa mulher que tinha pouca força, essa mulher que sofreu dessa hemorragia, tinha pouca força, mas ela usou a pouca força que ela tinha para chegar até Jesus Cristo. Eu peço que o Senhor faça exatamente isso. Que com essa pouca força, ela venha conseguir se aproximar de Jesus Cristo. Ela venha conseguir se aproximar cada dia mais de Jesus Cristo. E encontrar nele a sua cura, Senhor. Então eu peço que o Senhor as guarde, as proteja e as ilumine cada dia mais. Em nome de Jesus Cristo. Amém.